Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Evoluncast. Hoje com mais um convidado aí ilustríssimo. Ele que é empreendedor, investidor, é sócio do maior evento de empreendedorismo da América Latina e agora também fundador de um banco digital. Seja muito bem-vindo, João Celarim. Obrigado. É um prazer enorme a gente ter aqui com a gente para a gente conseguir trocar algumas ideias aí sobre a tua história, a tua carreira, né, como que tu chegou até aqui, e tenho certeza que no decorrer desse período a gente vai conseguir ter vários insights para quem está nos assistindo, ter várias... gerar muito conteúdo de valor, que é o nosso objetivo aqui. Seja muito bem-vindo. Expandir essa bolha, né? Expandir a bolha aí de nova economia e tecnologia. Show, obrigado, cara. É um prazer estar aqui. Já me apresentou muito bem já, né? Vamos embora. João, fala um pouquinho da tua trajetória, né? Eu acompanho a tua trajetória já há algum tempo, já vi algumas palestras tuas na CAT. A gente usa uma ferramenta da empresa a qual tu fez o exit, né? Então a gente é cliente de uma empresa tua. Ainda estão usando ainda? Hoje ainda a gente está usando um pouco menos, mas a gente ainda tem. Que legal. E conta um pouquinho, né? Como que começou a história do João Celarim e como que essa história te trouxe até aí. Legal. Eu me formei em redes na faculdade. A minha faculdade era metade de redes, metade de programação. E daí eu sempre fui ligado à lógica, sempre gostei de lógica. E comecei a gostar de programação. E, bom, programador é o que eu serei, né? É legal, é divertido, eu sou relativamente... tenho facilidade por isso, né? Aí comecei a trabalhar como programador ainda na época da faculdade. Isso era 2008, 2009. 2000 ou 2009, por aí. E nessa experiência de trabalhar como programador, eu fui descobrindo que não era bem o que eu queria para minha vida, assim. E eu nunca fui aquelas crianças empreendedoras, sabe? Que todo mundo fala que assim, eu com 15 anos vendia coisa na escola, aí eu levava docinhos. Não, eu comi terra até os 17, eu não Você era... era do clube dos comedores de Exatamente, terra, eu também fui desse clube. Eu não era das crianças espertas, não, eu não era da... Aí, enfim, fui pra faculdade, comecei a trabalhar como programador, e não tinha muito... espírito empreendedor, essa cabeça de quero ser empreendedor, não tinha dado esse clique em mim. E quando eu estava nessa época como programador, eu comecei a investir em ações. O pouquinho que eu ganhava lá, eu separava um pedacinho e comecei a comprar ações. E daí, sempre que eu ia, aqui no centro de Florianópolis, né? Sempre que eu ia ali para conversar com o pessoal, eles sempre tinha um cara que, eu não lembro o nome, eu tenho que achar esse cara e dar um abraço nele. Ele sempre começava a palestra dele falando assim, não existe nada que dê mais retorno financeiro do que montar uma empresa. Por exemplo, o Michael Dell, que investiu $1.000 na Dell e a Dell hoje vale bilhões. Mas para quem não tem o perfil, existe a Bolsa de Valores. Ele sempre começava assim. Eu fiquei assim, cara, será que eu tenho perfil? Plantou a sementinha. Plantou a sementinha. Será que eu tenho perfil? Eu trabalho como programador e eu descobri que não era muito a minha praia. Assim, eu gostava de conversar, de falar com pessoas, e programador tu e a máquina boa parte do tempo. Aí quando estava essa situação assim, cara, sou programador e tem esse lance aí de será que eu sou empreendedor? Cara, vou tentar descobrir se eu tenho um perfil empreendedor. E a resposta é, eu não tinha. Aí eu fui me aventurar para empreender. Abri minha primeira startup em 2010, quando eu nem sabia o que era uma startup. Era para ser era um software financeiro que a gente queria fazer para Windows. Aí, para controlar finanças pessoais, assim. Só que em vez de ir para a web, que a gente achava que o web não estava com nada, e aplicativo também não ia dar em nada, o negócio era software para Windows. A gente foi lá, começou com uma planilha no Excel, a gente fez o software,
Só que a nossa ideia, enfim, por mil razões não deu certo, a gente não sabia o que a gente estava fazendo, era eu e um amigo que era programador também, e a gente queria fazer tipo a Herbalife do software, assim, tipo, botar revendedores para vender e a coisa ia explodir, assim, bom, um revendedor, você está vendendo software Não por tinha aí. como dar errado. Não tinha como, nossa, o contador... Quanto tempo vocês ficaram nessa jornada? 1 ano, até acabar o dinheiro que deu. O que eu fiz? Eu juntei todo o dinheiro que eu consegui, tirei meus investimentos, cara, não tinha nem R$ 1.000 investido, tirei todas as minhas economias lá, acho que eu juntei R$ 5.000 e eu ganhava 1.600, aí eu falei assim, agora eu vou ganhar 1.000, né, por um período. Moro com meu pai e com a minha mãe, a hora de fazer merda é agora, né? Aí eu vou ficar 5 meses. Pô, como é que a empresa não vai dar certo em 5 meses, né? Pô, em 5 meses já... É tempo pra caramba, né? É tempo pra... Nossa, 5 meses a empresa já tá voando já. Aí eu juntei esse dinheiro para 5 meses, saí da empresa, a gente abriu, começou a fazer, aí montamos o plano dos revendedores, né? Pô, fazia matemática, porra, cara, no Excel tava lindo, porque era, assim, eu trago um programador... Planilha aceita tudo, né? Nossa, eu trago um revendedor que traz mais 2, que cada um desses traz mais 2. Nossa, o contador perguntou quanto que vocês vão faturar, gente, 4 milhões. Da onde que surgiu esse número? Não sei, tá? Você quer 4 milhões. Porra, a gente é foda. Aí veio a vida e mostrou que não. A gente conseguiu, de fato, os revendedores. Só que a gente anunciava assim, ó, aumente sua renda em até tantos e não tem que pagar nada para ser revendedor. Aí todo mundo se inscreveu. Mas ninguém vendeu um software, nenhum revendedor vendeu um software. Porra, caralho, que foda, né, cara? Aí a gente ficou 1 ano nessa daí. Aí secou a fonte da empresa, né? O meu outro sócio aqui, ele era um programador muito melhor do que eu, ganhava muito mais. Ele que sustentava as contas da empresa. Aí só que para ele também não rolava mais. E era para durar 5 meses, eu já tava 1 ano já também. Eu tava, né? Tava morando com meus pais, tinha muita regalia assim, mas ainda assim, tipo, né? Minha família é pobre, assim, tipo, eu tava na merda, assim. Aí, preciso ganhar algum dinheiro, né? Não dá mais. Aí fui em 2012 ser sócio de um coworking com o André Ota, lá no centro também. O André Ota do Darwin, né? Uhum. Aí a gente organizava o Café com Negócios Floripa, que era do Empreendemia, foi fundado pelo Luiz Piovesana, que hoje está na Nuvem Shop. O Mineiro, que trabalhou na RD, também trabalhou no Empreendemia lá. Enfim, a gente fazia o Café com Negócios, eu e o André Ota, Café com Negócios Floripa. Aí ele estava sozinho, ele não podia ficar doente, precisava de um sócio, a gente se juntou. E daí ali eu comecei a conhecer, tipo, muita gente. E nesse período eu também entrei na Cif Jovem. Eu falei que eu não tinha perfil empreendedor, né? E eu comecei a conviver com um empreendedor muito bom, assim. Tipo, muita gente que era empreendedor de verdade, que, tipo, que sabia o que estava fazendo, que se dedicava muito mais do que eu, que... Enfim, tipo, caras melhores do que eu em 1000 sentidos, assim. E no início foi até um choque pra mim, assim, tipo, cara, na real eu sou muito pior do que eu imaginava. Eu achava que Essa tua frase, comecei a conviver com empreendedores de verdade. Olha só o quão forte é essa frase. Não, foi um baque pra mim, assim. Puta, cara, na real eu definitivamente não sou empreendedor. Agora eu tenho 2 opções, ou eu continuo não sendo e, né, não, mas eu quero ser. Então se eu quero ser, eu preciso mudar muito quem eu sou, assim, eu preciso mudar muito a postura minha, muita coisa. E daí convivendo, tipo, tanto no coworking quanto na Cif Jovem e outras coisas, eu comecei a me relacionar com um monte de gente. Aí eu fui aprendendo muita coisa, né? Tipo, tu vai convivendo com pessoa melhor que tu, no que tu quer ser, naturalmente tu vai evoluindo junto, né? Então, muita gente me ajudou, assim, a melhorar, que nem sabe. A pessoa só fazia bem feito dela e eu me inspirava naquilo, assim.
Aí fiquei no coworking um tempo, também a gente não conseguiu fazer o coworking engrenar, que eu sou bom de quebrar a empresa, tá? Esse eu já fiz muito. Aí em 2014, a gente fundou o Empreende Brasil. O Lucas, quando eu entrei na CIF Jovem, o Lucas trabalhava na CIF, e daí em 2014 eu estava com um dinheiro guardado aí que supostamente eu iria usar no casamento. Aí conversei com a minha noiva na época. Cara, vamos usar esse dinheiro para empreender, fazer alguma coisa. Aí fui falar com o Lucas. O Lucas era minha referência em eventos, né? Eu tava pensando assim, cara, vou trazer um humorista, vou trazer uma banda. Será que faz sentido isso? Aí fui falar com o Lucas e o Lucas falou assim, cara, ele apresentou todos os desafios e tal. Falou, mas tem o Empreende Brasil, que é um evento que eu tô querendo montar de empreendedorismo e tal, assim, sabe? Não tinha acontecido nenhuma edição ainda, né? Vai ser assim, sabe? Se tu quiser, pode investir aqui. Eu falei, cara... Aí eu falei com a minha noiva na época, a gente concordou a investir no Empreende. Aí o Empreende, tipo, primeiro foi... Nossa, daí... Aí, tipo, ritmo de trabalho frenético, assim, porque... para fazer o primeiro, ninguém conhecia, era 24 horas, assim. O primeiro foi legal, financeiramente ele não deu resultado, mas tipo, já foi bem legal, assim. E logo em seguida do Empreende, eu estava num grupo lá tentando validar uma startup, que a gente já tenta fazer um mini-channel para varejo, que é basicamente comprar online e pegar na loja, ou chega na loja e não tem estoque, tu compra mesmo assim, recebe em casa, sabe? A gente não conseguiu validar isso e apareceu a Total Voice na minha vida logo em seguida. Então, tava com o Empreende indo pro segundo ano, 2015 ali. 2015 a gente validou outra startup, o Empreende não tinha condição de me bancar full time ainda, tava no início, só tinha acontecido uma vez. E não deu certo a startup que a gente tava tentando fazer. Eu casei em 2015 e eu falei assim, cara, não posso aparecer só com a beleza em casa agora, né? Uma coisa era com 21 anos, tô na casa dos meus pais e agora eu tô casado, eu preciso aparecer com algum faz-me rir, né? Aí, os meus sócios dessa startup que não deu certo, eles tinham uma tal de uma Total Voice, uma empresa lá. Cara, tem uma Total Voice aqui, quer vir pra cá tocar o comercial? Nesse meu período eu migrei pro comercial, né? Que eu falei que eu não me encontrei na programação, mas no comercial me encontrei. Quer vir tocar o comercial aqui? Não, vamos, né, ver o comercial da Total Voice, vamos ver essa empresa de VoIP, que vai dar isso aí. Aí fui sem muita expectativa, aí quando eu cheguei na Total Voice, eu entrei como funcionário, como líder do comercial, só que eu era a única pessoa full time na empresa. Então, um dos sócios, ele tocava uma outra empresa, e ele era CEO dessa outra empresa. O outro sócio estava se preparando para ir para o Canadá. O outro sócio raramente aparecia, assim, né? Dificilmente ele ia para a empresa. E tinha um funcionário que ia 2, 3 vezes na semana. Eu falei, cara, tá aí. O Empreende ainda não engrenou o suficiente, não tem condição de me manter full time. Aqui vai ser o meu negócio. Essa empresa é minha, eles não sabem ainda. Eu vou contar para eles depois, mas é minha, vai dar certo isso aqui. Aí eu comecei a me dedicar pela Total Voice, assim, num nível absurdo, assim. Então, tipo, eu botei na minha cabeça que era minha, e foi outubro de 2015, eu cheguei, era uma empresa de VoIP tradicional, ou seja, ligação pela internet. Em janeiro, eu mudei o modelo de negócios porque eu estava tentando vender VoIP, estava aprendendo as aulas que eu não prestei muita atenção na faculdade sobre VoIP, fizeram um pouco de falta aqui, mas eu fui aprendendo VoIP ali. E aí eu estava vendendo VoIP e eu lembro que eu conheci Exact Sales, né? Conheci o Tel. E Exact era um software para pré-vendedor. Pré-vendedor é uma pessoa que liga bastante. Direto. Aí eu pensei, cara, e se eu convencer o Tel a colocar ligação dentro do software do Exact? Uma veia comercial aí. Em vez de fazer uma venda, eu tô fazendo 300 vendas ao mesmo tempo. Porque daí os clientes, tudo dele vira... Pô, tá aí. Aí eu fui falar com o Tel.
Aí o Theo falou assim, cara, podemos testar, mas eu tenho preconceito com VoIP. Eu falei, puta, cara, primeira objeção já, né? Aí ele falou que ele já tinha testado o VoIP e a internet dele lá na Exact não era muito boa. Isso em Início de 2016. 2016. Janeiro de 2016. Aí a internet não era muito boa lá da Exact, então dificilmente ele ia aceitar, mas, cara, tá bom, vamos lá, né? Aí isso foi uma coisa que mudou o rumo da Total Voice, assim, porque, beleza, como que a gente consegue fazer alguma coisa que vá funcionar e que vá tirar esse preconceito do Theo de VoIP e que a gente vá conseguir convencer eles a integrar? E daí a gente criou o conceito de perna A, perna B de ligação. Então, basicamente, o que era? Eu clicava no botão, eu botava o meu celular e botava o teu celular, por exemplo, eu clicava em ligar, o servidor da Total Voice ligava para mim, o servidor da Total Voice ligava para ti e conectava os dois. Não estava usando a internet do Theo, do Exact, entendeu? Então, tipo, a internet dele era ruim? Foda-se, não estava usando a internet dele. Era a internet do servidor da Total Voice. Perna A, perna B, que a gente chamava. E funcionou. E conectava essas duas perninhas. Conectava as duas perninhas e falava. É igual antigamente nas telefonistas lá. Exatamente. Deve ser algum tipo de... Talvez, talvez. Só que de uma forma digital, né? De uma forma digital, exatamente. Era o servidor da Total Voice disparando as ligações, conectando as duas. Legal. Aí eu cheguei pra galera, né? Aí cheguei pros os outros dois sócios que eram programadores, né? Galera, vamos fazer esse experimento aqui, perna A, perna B, que eu tô tentando convencer. Aí eles fizeram super rápido. Aí o Theo testou e gostou. Pô, funcionou. Aí ele apresentou o Roman, que era o CTO da Exact, né? Tá, agora, beleza, cara, estamos convencidos, vamos integrar. Precisamos de uma API. Claro, nós temos uma API ali na gaveta ali, já volto aqui. Não API, tinha. telefone, não tinha porra nenhuma. Tinha acabado de testar a perna A, perna B. Exatamente. Não, exato, vamos ali buscar uma API já. Aí a gente falou pra ele, cara, a gente entrega uma API em 15 dias. Aí voltando assim, galera, 15 dias pra montar uma API. Cara, foi uma loucura, a galera fez ali super rápido. E daí deu certo. Tipo, a gente criou a API, a Exact integrou, e daí mudamos o modelo de negócio. Então era uma empresa de VoIP convencional, passou a ser uma API, né? Ou seja, permitia que softwares integrassem ligação, mensagem de voz, SMS veio depois, né? Dentro dos seus softwares, né? Eles colocassem essas partes de telefonia dentro do software. E daí quando a gente fez isso, logo em seguida a MeTime integrou com a gente também. A MeTime eu conheci lá na época do coworking, tipo, pra tu ver como as conexões né? são importantes, né? Conheci o Diego lá no coworking. E daí, beleza, mudamos o modelo de negócio da empresa. Aí a gente foi ver o potencial disso, daí a gente conheceu o Twilio. Né? Tipo, o Twilio era a gente era o Twilio brasileiro, a gente brincava. E o Twilio, tipo, em 2016 ainda ele abriu a IPO, tava voando. Cara, o mercado é gigantesco. O que a gente tá fazendo aqui tem muito sentido. E aí eu falei, tá, galera, agora eu quero ser sócio, tá? Vocês não sabiam, eu já era sócio. Agora eu quero ser sócio oficialmente. Daí não foi nem questionado, assim, daí a gente conversou e virei sócio no papel de verdade. E daí ainda acabei virando CEO da Total Voice ainda, né? E daí o sócio que ele estava na outra... O sócio que estava no Canadá, ele se mudou mesmo para o Canadá. E o outro sócio acabou saindo. E o sócio que era CEO de outra empresa, ele saiu dessa outra empresa para vir ser CTO da Total Voice. Então a gente ficou full time na Total Voice. E, cara, daí foi pauleira, assim, cara. Crescemos num ritmo bem rápido, assim. Até 2019, a Zen veio aparecer na nossa vida e comprar a gente. Foi um resumo da trajetória empreendedora em 5 minutos. Legal, legal. E, cara, várias coisas que tu trouxe aqui, dá de fazer vários paralelos com outras experiências, assim, que eu acho que vai gerar um valor bem legal pro nosso público. Um ponto que me chamou a atenção, né, é que na tua relação, inclusive a gente contratou a Total Voice porque a gente tinha contratado a Exact Sales, então funcionou essa. Deu certo. E
na verdade, a principal objeção... Eu acho que esse foi um ponto, né? Logo no primeiro contato, a principal objeção do modelo de negócio inteiro surgiu. Porque hoje, até a minha própria visão de VoIP mudou um pouco justamente por causa da Total Voice. Porque antes eu também tinha essa visão, cara, VoIP, ok, é legal, mas eu fico muito refém de rede, muito refém da infraestrutura e tal. Então, o fato de na primeira interação com o Theo surgir a principal objeção do modelo de negócio, e principalmente, né, vocês conseguirem corrigir ou contornar, digamos assim, resolver essa objeção com uma solução, né, na verdade, isso é o que destravou todo o potencial do modelo de negócio. Porque se o Theo talvez tivesse falado, não, beleza, fosse alguém que acreditasse no VoIP, por exemplo, vamos integrar aqui. Aí talvez teria integrado, aí talvez ia começar a dar problema por causa da internet dos clientes e tal, e o modelo talvez não teria evoluído. Sim, porque assim, ó, tendo feito perna A, perna B, a gente começou nesse modelo, então todo mundo tinha que receber a ligação, né? Ou seja, atendia, daí tocava no outro lado atendia e conversava. Só que o problema disso é que são 2 ligações, então era mais caro. Então a gente começou com esse modelo e depois a galera começava a bater em tarifa, beleza. Aí a gente começou a construir o modelo VoIP direto. E só que isso nos deu tempo para a gente entender bem que estrutura o cara na ponta ia ter que ter. Beleza, tu quer fazer a ligação via tua internet, via VoIP? Tu tem que ter isso. A gente montou um materialzinho lá com tudo que o cara tinha que ter e passava, ó. Beleza, se tu tens isso aqui, pode dar via VoIP, que vai funcionar super bem e tu vai pagar mais barato. Se tu não tem, tu pode fazer via perna A, perna B, vai sair mais caro, mas tu não vai depender da tua internet. É como se o cara alugasse uma infra, inclusive, daí. Porque minha infra não é boa, no meu pacote eu vou alugar uma infra. Eu uso a internet de vocês aí, da Amazon aí, e não me incomodo. Exatamente. E daí funcionou super legal. Assim. Aí depois, no início, né, lá em 2016, parece que tipo, 1000 anos atrás, mas, cara, teve uma melhora significativa na infraestrutura como um todo aqui, né? Então, a galera que tinha internet ruim lá atrás, tipo, hoje já... Em 2016 eu acho que se falava internet de 30 mega, 50 mega, talvez. Eu não sou muito bom com linha do tempo, mas... Acho até que menos. Acho menos. Mas hoje em dia se fala internet de 500 mega e já muito mais acessível. Eu já tenho 1000 mega em casa, na fibra, né? Obviamente fibra não, só a quantidade não é só o que importa, né? Não, sim, mas junto com isso vem também o amadurecimento da infra e até por conta dos jogos também, né? Muita gente tem jogado ultimamente e acaba precisando da internet. Todo mundo em casa, até a internet residencial melhorou, então, tipo, muita coisa, né? Tipo, a gente não tinha mais o presencial, a gente ficou dependendo da internet num nível que nunca muito alto antes. Né? Deu um salto muito grande, então a estrutura teve que acompanhar também, né? Então, hoje, se a gente estivesse lançando Total Voice hoje, não seria uma objeção o VoIP, né? E nem teria por que ser. Mas na época era compreensível ser, né? Então... Talvez fosse... E daí aqui é uma outra lição importante, que é o timing, né? Porque talvez se tu estivesse lançando a Total Voice hoje, já iria existir pelo menos mais umas 2 ou 3 Total Voice, ou pelo menos se iniciando. Já né? Tem... né? Quando a gente surgiu... Tinha uma empresa que fazia isso que a gente fazia no Brasil e não era o foco dela definitivamente. Era uma empresa grande de telefonia assim que temos também aqui API. E daí o feedback que a gente recebeu sobre essa empresa foi: a gente tem que falar com 7 pessoas na empresa até achar alguém que sabe o que é uma API. Um cliente nosso falou isso, por isso que ele veio pra gente. Né? Que aí vem a experiência, né? Então tipo, a gente foi o primeiro, né? E depois foram surgindo vários outros concorrentes assim, né? Então... Hoje, faz tempinho que eu não acompanho mais, mas com certeza tem bastante gente. A gente saiu integrando, convencendo todos os CRMs do Brasil a integrar com a gente, porque fazer ligação por CRM era legal. E daí depois, um monte de gente de telefonia que nem tinha API começou a botar API também, porque a API funciona. Então os caras lá, Total Voice deu certo, vamos botar API também. Então tem uma galera que tem API, né? Top. Você falou sobre o perfil, né? Perfil de empreender e tal. O nosso público ali, normalmente, eles trabalham dentro de uma empresa tradicional, né?
E dentro da empresa tradicional, dentro de várias empresas, tem o intraempreendedorismo, né? Que é a pessoa que tem a cabeça igual a tua, só que trabalha dentro e quer empreender dentro da própria empresa, né? Fazer com que ela cresça, né? E você falou do perfil, né? Que você não tinha um perfil e que teve que desenvolver. Mas na sua opinião, assim, qual que seria um perfil de um empreendedor ou de um intraempreendedor? Cara, pra mim, se eu fosse resumir empreendedorismo em uma palavra, que é muito difícil de fazer isso, né? Mas pra mim é ação, assim, é fazer. Então, a coisa do João não ter perfil pro João perfil, a principal coisa que mudou foi a quantidade de entrega que eu consegui fazer, a quantidade de dedicação que eu passei a ter aquilo. Então, na Total Voice, eu lembro que na Total Voice não teve um minuto entre meia-noite e 1h59 que em alguns dias eu não tenha ficado trabalhando. Já fiquei de madrugada. Eu lembro que quando estava corrida eu comecei a chegar às 7 horas da manhã. Eu não posso chegar mais cedo, eu comecei a chegar às 6 da manhã. Eu posso chegar mais cedo, eu comecei a chegar às 5 da manhã na empresa. Ou seja, varei madrugada, chegava às 5 horas da manhã, eu ficava, não teve um minuto que eu não tenha passado trabalhando. E tipo, acho que essa é a principal coisa, assim, cara, dedicação absurda. Então, só que assim, não é pra todo mundo, né? Tipo, não é todo mundo que quer, não é? É porque pra mim tinha uma coisa que eu só fui descobrir depois com terapia, que é eu querer me provar, sabe? Eu querer provar pra mim mesmo que eu consigo, que eu sou bom, que aí tinha isso. E nesse processo eu descobri uma coisa que me dá um prazer imenso. Tipo que, cara, na real eu gosto disso, cara. Quando eu chegar às 5 horas da manhã na empresa, cara, que delícia, cara. Pô, que massa. Então, tipo, essa dedicação extrema pra alguma coisa me faz bem, tipo... Então, tipo, eu acho que é importante todo mundo se conhecer, né? Porque não é pra todo mundo, né? Não é porque pro João isso fez bem que, eu preciso agora começar a chegar às 5 horas da manhã na empresa, porque pode ser que não seja... Né, acordar às 4h30, tomar um banho gelado. Acordar às 4 tinha que acordar às 4, tomar um banho, assim, indo que nem um zumbi pra empresa, assim. Tipo, faz parte. Quem é perfil, né? É literalmente perfil. E assim, eu odeio acordar cedo. Não tenho zero prazer em acordar cedo. Tipo, o meu organismo, ele não embarcou comigo nessa do vamos empreender. Ele não entendeu. Tipo, você quer, mas o teu corpo não quer muito, né? Tipo, eu não sou uma pessoa matutina. Inclusive, eu durmo melhor de manhã do que à noite. À noite, às vezes, eu fico demorando pra dormir, tipo... Cara, parece que eu tô falando comigo mesmo aqui, cara. Eu tenho esses mesmos problemas. A minha hora mais produtiva é à noite, cara. Ou noite e madrugada. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, tipo, eu era comercial, então, tocar comercial, então eu tinha que estar no horário comercial ali, né? E também, eu sou casado, né? Quando eu casei, quando a gente namorava, a gente só se via final de semana, né? E daí eu trabalhava na startup durante o dia, e no Empreende eu chegava em casa e ficava trabalhando pro Empreende até 2 horas da manhã. E beleza, eu não tinha nada a fazer, né? Eu vou me dedicar às minhas empresas. Só que quando a gente casou, aí eu nunca ia dormir com a minha esposa. Ela fazia faculdade. Eu chego da faculdade, tá trabalhando. Eu vou dormir, tu tá trabalhando. Aí, e aí, querido? Como é que vai ser? Vai continuar assim até que... Afinal de contas, o casamento é mais um empreendimento, né? Tem que cuidar também, né? Tem que cuidar do casamento, exatamente. Aí eu parei de trabalhar à noite, tipo, constantemente, então, mais quando precisava. Mas daí de manhã, tá liberado, né? Porque, tipo, se eu acordar 4 horas da manhã, ela tá dormindo ainda, a gente foi dormir junto, beleza, eu posso trabalhar. O horário ali. Posso trabalhar, acordar com sono pra caralho, era uma merda, era horrível, mas pra esse objetivo funciona, né? Então, pra tu fazer uma empresa certa, pra tu ser sócio da empresa, pra tu ser empreendedor, esse nível de dedicação aí é... Dedicação extrema e o objetivo claro, né? Você tinha um objetivo bem claro na sua cabeça. Cara, objetivo claro, eu acho que não, eu não tinha. Eu queria...
eu não sabia por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, na verdade. Eu fui descobrir com muita terapia. Depois, inclusive, recomendo muito terapia para quem não faz, tá? Porque é um ex-funcionário da Total Voice, ele falou para mim assim, ó, é uma universidade sobre você mesmo. É verdade. Cara, eu não fazia... Eu achava que, terapia, eu vou achar problema que eu não tenho. Problema que eu nem sei que tenho, né? Eu acho problema que eu não sei que tenho, exatamente, mas eu tenho. Esses problemas, eles refletem na minha vida de forma que eu nem sei. Aí depois que eu comecei a fazer, eu comecei a entender, né, que... todos aqueles problemas que todo ser humano, tudo quebrado, né? Tipo assim, eu achava que eu não era suficiente e que para isso eu tinha que me dedicar pra caralho, fazer alguma startup dar certo pra provar que eu era suficiente. E daí, tipo, eu fiz a startup, aí beleza, fiz a Total Voice dar certo e tá, e agora eu sou suficiente? Não, aí o sentimento não some assim, né? Tipo, pronto, fiz isso aqui, pronto, agora... Aí, tipo, na terapia eu fui aprendendo essas coisas, mas, tipo, aí eu entendi que além dessa coisa aí, tinha o fato de que isso me faz um bem, isso me faz feliz, isso, então, tipo, por isso que eu continuei empreendendo, né? Porque eu gosto disso. Eu não faço isso... Eu fiz isso por muito tempo para tentar resolver um problema que não era empreendendo que eu ia resolver, mas hoje eu faço porque me faz bem. Muito bom. Em vários... Porque é até engraçado, né? Tu iniciou a fala lá no início dizendo, pô, eu não tinha perfil empreendedor. Na verdade, tu tinha, mas não tava... Não sabia, né? Não Tava era lá revelado, dentro, tava né? dormindo. Porque, afinal de contas... E, obviamente, eu acho que uma das coisas que te guiou bastante foi talvez essa disfunção, entre aspas, de querer provar algo, mas isso te levou a conseguir descobrir o teu lado empreendedor também, né? Mas no caso da Total Voice ali, que tu chegou na empresa e tu teve essa percepção, cara, aqui tem alguma coisa boa que as pessoas não tão vendo. Como que tu acha que as pessoas hoje podem talvez trabalhar um pouco melhor essa visão de enxergar oportunidades? Porque em toda a tua trajetória, tu foi testando muita coisa, né? Pô, vou desenvolver um software para Windows, várias tentativas de empreender, e beleza, na maior parte realmente não dá certo. Mas quando tu chegou na Total Voice, tu entendeu, pô, aqui tem alguma coisa legal e que pode ser positivo. Só que tu só fez o benchmark com a Twilio, por exemplo, depois que tu Enxerguei o problema. abordou o TEL e tal. Então, essa questão da identificação da oportunidade para saber, cara, eu vou colocar a minha energia aqui agora, porque isso daqui vai virar. Como que isso funciona para ti? Como que tu acha que as pessoas podem... aguçar talvez um pouco mais essa visão de identificar as oportunidades. Tá, legal. Cara, eu acho que assim, ó, eu não estava preparado e, nossa, eu tinha uma noção gigantesca de identificar problemas quando eu cheguei na Total Voice. Tipo, hoje eu olho para trás, o João, empreendedor, começou a Total Voice, cara, eu não era um empreendedor preparado, eu fui aprendendo muita coisa no meio do caminho. Eu acho que parte do que tu falou aí, que é testar. Eu acho que foi isso que eu fui fazendo. Eu fui testando muita coisa. Poderia ser que a Total Voice não tivesse dado certo. Testei isso aqui, não foi pra frente. O que eu sabia que eu ia fazer, bom, cara, vamos testar alguma coisa nova. Esse modelo tá funcionando, vamos testar outra. Então, tipo, eu fui tentando achar coisas que fossem dar certo. Eu não tinha um preparo gigantesco. Porque hoje, com a noção que eu tenho... Separar, né? Porque empresa convencional e startup, né? Tipo, empresa convencional. Cara, existem milhares de padarias, milhares de farmácias. Então, tipo, tu sabe que tem como fazer dar certo uma empresa. Tem um monte que deu certo, tem um monte que deu muito certo. Tu sabe que é possível. Então, basicamente, tu precisa ser um estudioso feroz, né? Entender tudo que essa galera faz, mas... se tu aplicar bem e estudar super bem, tu consegue... replicável o modelo? O modelo, replicável. Claramente, não tem a dúvida para ninguém que tem como ganhar dinheiro com uma padaria, né? Existem milhares. Então, tu precisa ser um super estudioso para achar qual que é o lugar que eu vou montar a minha padaria. Então,
nesse sentido, tem essa facilidade a mais de tu já saber que o modelo existe, né? Quando a gente tá falando de startup, tu não sabe, né? Startup tem essa questão de incerteza muito grande. Então, será que isso aqui vai dar certo? Será que... E daí, tipo, tu só começa a ter uma noção melhor de mercado com experiência, quando tá muito envolvido há muito tempo. Tipo, hoje eu consigo olhar para uma startup e ter mais claro, assim, não, cara, isso aqui não faz sentido, não vai parar de pé. Então, agora, se quem tá no início, eu acho que é muito teste, além de teste, é tentar tirar os seus vieses da frente, assim, porque basicamente muita gente que está começando com startup quer achar um problema, tem uma solução para esse problema, e isso aqui vai mudar o planeta, cara. Porra, isso aqui é um novo unicórnio, tô certo. Aí vai falar com alguém, aí essa pessoa que é experiente fala assim, não, cara, isso não faz sentido por isso. Esse cara que tem 15 anos de experiência não sabe o que está falando. Esse cara que já fez 2 vezes, de quem ele acha que é. Quem ele acha que é para falar que o meu startup não tá certo. Em Startup Weekend a gente vê muito isso, né? A galera vai no Startup Weekend com a sua ideia, tipo, aí toma porrada, briga com o mentor não sabe o que tá falando e, tipo... E muitas vezes o mentor, ele nem diz que aquilo dali não é viável, ele só começa a fazer pergunta, né? Ele só começa a fazer pergunta. E isso daqui, o que tu pensou? Isso daqui. E daí quando as respostas não começam a vir... Aí a pergunta que mais machuca, assim, tá, e como é que vai ganhar dinheiro? Como é que você vai ganhar dinheiro? Não, que dinheiro que dinheiro? As pessoas vão comprar, depois que elas verem o quanto isso é bom, elas vão comprar. Aí eu boto o anúncio. Porque daí as pessoas, em vez de anunciar no Google, no Facebook, elas vão anunciar aqui na minha startup que vai ter uma audiência de 7 pessoas e elas vão anunciar aqui comigo. Porra, cara. E tu trouxe até essa divisão, né, entre tradicional e startup, que são realmente 2 mundos totalmente diferentes, mas que cada vez mais a gente vê o movimento, a própria CAT, por exemplo, com o programa de Open Innovation, né, de aproximando, ou outros programas de Open Innovation também aproximando startup de empresas tradicionais, as empresas tradicionais criando seus próprios laboratórios de inovação, então executando várias frentes para conseguir, de alguma forma, responder ao mercado ou se equiparar em determinado momento com essa velocidade de resposta que uma startup tem, né? Como que tu enxerga hoje que essas empresas ditas convencionais ou tradicionais o que elas precisam fazer ou como elas precisam atuar para conseguir talvez trazer um pouco dessa dinâmica da startup, desse ambiente de teste, de validação, de cocriação, e que isso, né, de alguma forma, pode gerar algum valor para essas empresas. Legal. Eu vou até separar de novo tipo, das empresas tradicionais, tipo, entre empresas tradicionais que querem crescer ou crescem muito e as empresas tradicionais que estão confortáveis com o tamanho que elas estão. Né? Tipo, eu voltando para a padaria, crescer não é para todo mundo, né? Então, crescer é dolorido, cara, é difícil, exige muito mais dedicação. Então, você quer ter uma empresa tradicional que tá tudo certo, né? Existe a empresa de bairro que fica num bairro que não cresce muito, a empresa existe há 20 anos, ela tá do mesmo tamanho, é uma, sei lá, uma papelaria e tá tudo certo. O empreendedor tem uma vida boa, o empreendedor tá feliz, né? Tá tudo certo. Não é demérito nenhum isso, tá tudo certo. Beleza, para esse tipo de empresa, eu acho que nem tem que pensar em startup, cara, tá funcionando, tá ok. Para a empresa tradicional que quer ser líder de mercado, que quer crescer, o que eu acho que não pode acontecer é a empresa querer tratar inovação como um departamento. Tipo, o departamento de inovação. Aí bota um monte de pessoa lá para ter ideias. Só que tipo, a cabeça da empresa como um todo, a cabeça dos sócios, a cabeça da diretoria, não é uma cabeça, é a cabeça tradicionalíssimo. Não vai acontecer. Tipo, bota os caras ali para ter ideias inovadoras. Tipo, só que não é assim que, né? Não é assim que as coisas funcionam. O que eu acho que tem que acontecer é sempre partir da liderança, né? Tipo, a liderança da empresa, a influência que a liderança da empresa tem no... Tipo, a gente, né? A gente, enquanto líder,
o que a gente faz várias vezes é replicado, é aceito como normal, como ok. Então, se o líder da empresa não está dando atenção suficiente para isso a ponto de ele botou 2 pessoas para olhar para isso dentro da empresa inteira. Terceirizando, né? Terceirizando, cara, a chance de dar certo eu acho que é muito menor. Assim. Acho que tem só a mentalidade da empresa como um todo. O líder tem que proporcionar o ambiente, né, saudável e necessário para que a inovação emerja, né? Exato, Da base de todo ali, mundo. De todo mundo, isso. De todo mundo, não é 2 pessoas lá que tem que ser responsável pela inovação da empresa inteira, é todo mundo. Cara, todo mundo na empresa tem condição de... Ter uma ideia diferente. Claro, cara. Nossa, cara, sei lá, uma empresa de 1000 funcionários, cara, todas as pessoas que estão lidando com o cliente, tá fazendo o X, tá fazendo o Y, essa pessoa, com certeza, ela percebeu um problema na empresa. Imagina 1000 pessoas pensando... Imagina 1000 pessoas pensando, cara. Exatamente. Ela com certeza percebeu um problema de mercado, um problema que ela com certeza pode contribuir. E se a empresa tem um viés de não, a gente não vai ouvir os funcionários, você só obedece aí, faz o que quiser, e quem vai dar inovação são aqueles 2. Cara, tipo, um ambiente já meio merda assim que essa empresa tá tentando inovar do jeito errado, né? Tipo, não vai sair. Não vai inovar, né? Não vai inovar. Os caras vão ter uma ideia. Pode até criar coisas novas, mas que provavelmente não vai dar certo no mercado, né? Porque aí depois o mercado bate, né? Ou então, tipo, beleza, eu sou dos 2 malucos lá que me botaram aqui pra inovar, então beleza, achei um negócio aqui, aí na hora que eu vou tentar botar em prática, a galera não quer botar em prática, porque assim, bom, eu não sou cobrado por isso aqui. Tipo, tá, isso tá coisinha aqui legal, mas o cara tá me cobrando por outras coisas que não tem nada a ver com isso. Foda-se essa inovação aqui e depois eu vejo. Então, tipo, não faz muito sentido, né? E empresas estabelecidas, principalmente empresas que já obtiveram sucesso, né? Que nós temos várias aí, empresas de 50 anos de mercado, empresas grandes, empresas que o sucesso é inquestionável, né? Isso faz com que, naturalmente, o poder de investimento seja muito maior do que o empreendedor que está iniciando lá, como Sim. tu iniciou há algum tempo atrás. E tu trouxe a questão de a necessidade de evitar os vieses, né? Só porque quando tu é um empreendedor sem uma grande capacidade de investimento, quando tu não elimina um viés, talvez tu vai perder um pouco de tempo ali até perceber que, pô, tô viajando aqui. Fiz isso. Quem não Já fez? fui esse cara. E numa empresa tradicional, com uma grande capacidade de investimento, eu vejo um risco que é ter o viés, mas ter essa grande capacidade de investimento, financiar um projeto enviesado por muito tempo. Né? Exato. Qual é a tua visão com relação a isso? Eu acho que é um risco muito grande, exato. Tipo, boas práticas, quem leu Lean Startup, quem não leu, leia, né? Nas boas práticas de inovação em tecnologia, é muito sobre tu validar, tu testar, tu fazer isso da forma mais enxuta possível, e à medida que tu vai tendo resposta do mercado, tu vai evoluindo, né? E tem muita gente que, beleza, vamos botar 17 milhões aqui, bota nessa ideia aqui que o diretor ele teve, e ele sabe, ele conhece o mercado, né? Ele conhece o mercado. Ele conhece tudo, né? Ele é CEO. Porra, claro que ele sabe. Ele é diretor, porra, vamos questionar o diretor. Aí vamos botar aqui 17 milhões, bota essa galera aqui para desenvolver o software, vai desenvolvendo, porque a gente não quer também entregar um software amador, né? Vamos desenvolver, a gente passa... fazer um negócio top aqui. A gente passa 1 ano desenvolvendo, a gente desenvolve em Delphi, porque é o que a gente sabe, essas linguagens novas de mercado e também a gente não quer saber. Vamos passar 1 ano desenvolvendo, e daí a gente entrega pra galera que, porra, o mercado vai, ó, quando sai isso aqui. Cabeça. Aí o cara fica 1 ano desenvolvendo, gasta dinheiro pra um caralho, aí lança o software, aí a resposta do mercado qualquer, tipo, porque assim, nunca o teu negócio é exatamente aquilo que tu pensou que ia ser. Sempre, toda interação com o mercado vai matando uns pedaços, vai criando outro, é sempre assim. Quando tu leva 1 ano para interagir com o mercado, vai acontecer a mesma coisa. Só que tu gastou uma tabacada de dinheiro, tu perdeu uma porrada de tempo, e daí
O mercado não está preparado para a nossa inovação. Aí tu inventa uma desculpa qualquer para... Desculpa sempre vai ser outra. Exatamente. Uma desculpa qualquer, mas que não seja a gente falhou pra caralho. E a gente trouxe também a ideia de, né, essa visão de, pô, a empresa ela precisa criar esse ambiente onde permita com que as pessoas testem, com que as pessoas errem, que elas se sintam seguras, né, de até colocar a sua opinião e propor coisas, assim. Dependendo do nível da empresa com relação à maturidade, ela vai ter um desafio, né? Então, empresas mais tradicionais, já estabelecidas, talvez ela vai ter esse desafio de criar este ambiente. E uma startup, por exemplo, que iniciou, e normalmente as startups que realmente chegam a encontrar o Product Market Fit, que começa a ganhar atração, esse ambiente ele já está construído, só que ele precisa ser mantido, né? Então, são momentos diferentes, mas que a necessidade de existir o ambiente, ela se mantém, né? São duas perguntas, na verdade. Para a startup que quer, partindo da premissa que ela tem esse ambiente, como que ela faz para manter este ambiente de teste, de validação, porque senão daqui a pouco a startup, beleza, estava num ambiente de extrema incerteza, mas encontrou o seu Product Market Fit, soluciona um problema real, começou a ganhar atração, mas ela não pode perder esse espírito de teste, de validação, porque senão daqui a pouco ela virou uma empresa tradicional. Exato. Como que é para a startup não perder essa sua essência, dessa velocidade de teste, de resposta ao mercado? E como que tu acha que as empresas, o que as empresas tradicionais podem fazer para começar a construir esse ambiente? Porque a gente, beleza, todo mundo concorda que o ambiente é necessário. Ok, mas como que eu faço isso, né? Legal. Cara, eu acho que a primeira coisa eu acho que primeiro assim, vem da liderança da empresa. Tem que partir daí. E a primeira coisa é que essa liderança, a gente até comentou isso no clube ontem, né? Que se importe genuinamente com pessoas. Porque não adianta... eu quero fazer isso porque, na real, eu quero fazer isso porque eu quero que as pessoas dêem ideia, eu quero faturar mais e é isso. Eu quero fazer mais dinheiro. Então, eu quero fazer isso aqui porque é lucrativo para a empresa. Cara, não é assim. Se importar genuinamente com pessoas tipo assim, cara, eu me importo com o que o Samuel vai falar. Eu me importo. E o que o Samuel vai falar não é sempre uma inovação. Tipo, não tem como eu querer que a pessoa só seja ouvida no que eu quero que ela seja ouvida, né? Tipo, se essa pessoa não pode falar tudo, ela não vai falar nada. Ela não vai falar só o que eu quero. Vai, fala uma inovação aí, vai. Falou inovação, agora volta a trabalhar e não enche meu saco. Tipo, não existe isso, né? Então, tipo, eu genuinamente preciso me preocupar com as pessoas e às vezes o que ela vai trazer é um problema e o problema às vezes sou eu. Eu acho que existe uma das coisas que o empreendedor tem que lidar é muito com ego, né? Então, tipo, existe muito ego envolvido, tipo assim, a empresa está crescendo, no mundo da startup qualquer mundo tem, né? Tipo, a gente sabe, tipo, o empreendedor ficou um pouco mais bem sucedido lá, agora ele não fala mais com todo mundo, porque agora o patamar dele é, tipo, tá ligado? Tem muito ego envolvido, então, tipo, eu quero ter a minha sala especial, eu quero ter tipo, um monte de coisa que não faz sentido para todo mundo, só faz sentido pro ego do fundador. Então, eu acho que ele tem que primeiro olhar para isso e tentar entender o que é ego, o que busca terapia, né? Busca terapia. Pô, resumo, busca terapia. Busca terapia para tratar isso. E depois, tipo, ele tem que se preocupar constantemente em como ele criar um ambiente onde ele possa genuinamente... Como criar um ambiente onde as pessoas sintam que ele genuinamente se importa com elas, né? E ouvir feedback, ele pedir feedback, né? Tipo, muito líder só dá feedback. Dar feedback é fácil, é achar problema nos outros. Agora, ouvir feedback é difícil, né? Porque daí eu tenho que ouvir alguém falando que eu sou ruim em alguma coisa e eu tenho que fazer... E esse eu ser ruim em alguma coisa está causando uma consequência, que é tipo, eu tô deixando o cara desmotivado porque eu faço desse jeito,
ou seja lá o O que for. problema do feedback é que quando tu sabe que tu tá fazendo alguma coisa errada, tu precisa fazer alguma coisa com relação àquilo, né? Exatamente. Enquanto tu não sabe, tu tá na não saber. ignorância. Exatamente. Então, não receber feedback é pra não saber, que é pra não ter que fazer nada, que, porra, não enche meu saco. Aí, porra, não tem como. Então, abre espaço para as pessoas falar, chama as pessoas. Porque, assim, ó, existe a figura, né, eu sou o dono da empresa, essa figura, ela por si só, ela já é um pouco, tipo, ela já causa um pequeno distanciamento só porque, tipo, pô, querendo ou não, existe uma posição de poder, né, tipo, essa pessoa pode me demitir. Isso por si só já causa algum nível de distanciamento. Então, eu acho que tu tem que trabalhar como encurtar isso, né? Como tirar o máximo de atrito e como deixar todo mundo livre para falar as coisas que pensam. E para startup, para a empresa que está grande, já tem milhares de funcionários, né? Ela tem já uma equipe ali, né? Mas acho que para os dois é super importante também entender quais são os valores principais da empresa. E os valores principais da empresa não é o que o dono quer que seja, é o que é vivido lá. O que é vivido? Cara, a gente vive isso. Talvez tenha coisa que a gente viva enquanto empresa que a gente não queira mais viver. Beleza? Mas o que é vivido na parede? Não é o que está colado na parede lá. Não é o que está colado na parede que tem os valores. A cultura é a cultura da real. Né? Que a cultura da real não é bem aquilo que está ali na parede, é outra coisa. E, tipo, para manter essa cultura, a gente tem que entender muito bem o que é importante aqui pra gente, né? Tipo, sei lá, honestidade e transparência é super importante aqui pra gente. Então, isso precisa partir da liderança, não pode ter líder dizendo que na parede ali que a honestidade é importante e o líder falando assim, ó, vai, fala pro cliente que tem tal coisa. Não tem? Mas fala que tem, engana, vai. Aí, tipo, o líder não tá fazendo, né? Então, o líder precisa fazer aquilo, dar o exemplo e trazer pessoas que estão alinhadas com aquilo, né? Então, tipo, um desafio de uma empresa que está crescendo muito rápido é que ela precisa contratar rápido, só que tu achar a pessoa alinhada com os valores que são importantes para ti é muito difícil. Aí, às vezes, beleza, cresço mais devagar para trazer as pessoas ideais ou cresço mais rápido trazendo, às vezes, a pessoa que está desalinhada com algum valor fundamental para a gente. E daí, enfim, quem sou eu para dizer que decisão cai? Cada empreendedor que arca as consequências da sua decisão. Muito bom. Eu acho que tem muito a ver com colocar energia em manter essa relação entre líder e liderado e entre as próprias pessoas, né? Do ambiente saudável. Acho que a gente pode dizer que se não for ativamente colocada energia na manutenção de um ambiente seguro, o ambiente tende a se tornar inóspito para a inovação. Não é sobre piscina de bolinha e escorregador. Isso daí é só estereótipo, né? É um estereótipo. Isso é o de menos. É sobre as pessoas sentir que o que elas estão fazendo importam e que elas são ouvidas e que elas têm voz ali. É sobre isso. Afinal de contas, todo mundo quer fazer parte de algo, né? Quer fazer parte da construção de alguma coisa. Então a gente pode dizer também que o setor, vamos colocar assim, de inovação, a responsabilidade do setor de inovação não é inovar. A responsabilidade do setor de inovação, ou seja lá qual o nome que se quer dar para isso, é garantir que será possível construir um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade e se sintam convidadas até a participar do processo de inovação. Né? Então a gente tira o foco de um setor de inovação onde o foco é inovar e passa o foco para o setor de inovação, onde o setor de inovação, o objetivo dele é construir o ambiente ideal para a inovação. O ambiente e os a responsabilidade processos, né? dele não é inovar, a responsabilidade dele é garantir que o processo exista e que as pessoas estejam cada vez mais dentro deste processo. A gente falou de bolha, né? E a gente sempre fala de bolha aqui porque a gente acha que até o próprio assunto que a gente está discutindo aqui, pra gente é muito natural, né? Porque, tá no nosso dia a dia, a gente tá num ecossistema de inovação, a gente fala de inovação, a gente
vive e tem aí o privilégio de ter acesso a empreendedores que já têm uma jornada de conquistas muito consolidadas. Mas isso é uma parcela pequena de todo o mercado, né? Então a gente fala de bolha. Mas o que acontece é que dentro das empresas essas bolhas existem também. Então quando tu cria um setor de inovação e aquele tema fica só dentro do setor, tu basicamente tem uma bolha. Então, a gente pode dizer que o setor de inovação é o responsável por conectar a bolha de fora da empresa com o ambiente de dentro da empresa e construir, de fato, esse ambiente onde as pessoas se sintam convidadas, né, a participar para aí sim o processo de inovação acontecer. Porque daí um outro pilar, digamos assim, da inovação é a própria diversidade, né? Então, se tu tá tentando inovar só com os diretores, por exemplo, e com 2 pessoas no time de inovação, tu vai chegar até um nível de solução e de ideia. Se tu tá trazendo a pessoa do chão de fábrica, o vendedor, o desenvolvedor, o marketing, os diretores e o time de inovação, olha só a quantidade de ideias diferentes, de visões diferentes que tu vai ter para conseguir até definir aonde tu vai botar a energia, né? A gente falou um pouco sobre energia e isso é muito importante porque às vezes o empreendedor em muito early stage, o cara tem uma ideia e mal consegue validar aquilo. Uma empresa estabelecida, principalmente se ele contratou 2 pessoas para o setor de inovação, ele vai ter 200 ideias lá para executar. Daí, onde é que eu coloco energia? Se tu colocar energia nas 200, não vai dar certo. Se tu colocar muita energia no lugar errado, tu vai perder tempo e vai perder dinheiro. Então, como que tu faz até para eliminar também essa disparidade entre o que o Excel aceita e o que é realidade, né? Acho que construindo esse ambiente de inovação, onde as pessoas se sintam convidadas, o objetivo principal vamos diminuir essa diferença entre o que o Excel aceita e a realidade no mercado. Vamos colocar, em vez de criar 10 abas no Excel, vamos criar uma só. Vamos criar uma só, vamos botar algumas coisas lá e daí a gente vai para o mercado, ver se aquilo faz sentido. Se aquilo fizer sentido, a gente cria a segunda aba e continua evoluindo nosso Excel, né? Eu acho que um setor de inovação nessa linha que tu está descrevendo, aí é completamente diferente, aí faz todo sentido. Claro, mais uma vez, precisa ter a anuência da liderança da empresa, né? Porque esses caras não vão conseguir sozinhos convencer todo mundo a inovar, sendo que as pessoas estão sendo cobradas por outras coisas que não inovação. Mas tendo anuência, né, sendo uma coisa que está incorporada na empresa, vindo da liderança, galera, vamos inovar, e o time de inovação vai facilitar isso, aí faz todo sentido. E é importante, sim, ter uma pessoa que tem mais essa noção, né? Tipo, cara, nós aqui, tipo, a gente trabalha com startup já há algum bom tempo, cara, a gente tem mais conhecimento para poder dizer se uma ideia aqui para de pé ou não, tipo, a gente consegue olhar, pra gente é mais fácil, de uma pessoa que nunca fez isso, né? Então, a gente não vai pegar, listar 200 ideias e botar todo mundo para votar, não é a coisa mais inteligente, porque nem todo mundo tem um conhecimento, então faz sentido a pessoa que está conduzindo isso ser uma pessoa que tem mais conhecimento de mercado, ela já tem um histórico legal, então ela vai pegar dessas 200, ela vai pensar, vai ter algumas que ela já vai de cara já saber que isso aqui não é compatível, isso aqui não tem como por isso e tal, vai filtrar e vai trazer algumas e depois, mas o fato disso estar, peraí que a Tim quer me converter aqui para virar cliente dela. O fato disso tá aberto para todo mundo, né? Todo mundo poder dar suas ideias, com certeza é riquíssimo para a empresa. Eventualmente alguma pessoa que, por mais que ela não tenha um conhecimento de mercado tão bom, ela tem uma percepção tão boa de um problema que ela vai trazer, e o cara que está conduzindo ali, cara, na real isso aqui é um baita de um problema, faz todo sentido. Um problema que, se resolver, pode gerar bastante resultado para a empresa. Exatamente. Eu acho que até esse papel... Quer falar aí? Porque senão eu vou emendando aqui. Não, mas fala assim, eu ia mudar de assunto. Não, porque eu acho que essa questão de um papel-chave, né? Acho que é extremamente importante ter alguém ali que conhece o processo do Lean Startup, vamos supor. Obviamente, o Lean Startup é um deles.
qualquer coisa que tu tente Tem até implementar um outro by the livro, book, tem até um outro livro que é a sequência do Lean Startup, que eu esqueci o nome. Running Lean. se eu Não, me o engano. Running Lean é do Ashmauri, não é do É do Eric Ries. Do Eric Ries, hein? É, do Eric É Ries. uma coca vermelha, né? É um vermelhinho. É, esse esse eu não mesmo. li. Eu tô Eu já ligado li no esse daí. Que fala, pega exatamente o processo do Lean Startup aplicado em empresas tradicionais. Ah, Inclusive é uma indicação de leitura pra galera aí que tá nos assistindo. animal. Boa, deixa... nos Eu links esqueci o aqui, nome deixa... do livro, depois dá uma pesquisada aí. Isso. Estará aqui embaixo, é no YouTube? Isso, é. Estará aqui Vai embaixo. tá no nos- YouTube, tá no Spotify, no caso do Spotify. na legenda, vai tá tá na na legenda. legenda. Na legenda. Mas eu acho que, trazendo a questão, pô, a pessoa já passou por alguma experiência e a empresa que talvez não tenha passado por nenhuma experiência de validação de novos modelos de negócio, por exemplo. Acho que a grande diferença são as perguntas que as pessoas fazem, né? Porque quando ela se depara com, vamos chutar 200, mas que ela consiga fazer um filtro e, pô, tô com 10 aqui. Mesmo uma pessoa, por mais experiente que ela seja, e a gente aqui pra pô, a gente tem muita experiência com startup e tal, ela nunca vai conseguir chegar, mano, essa daqui vai dar certo, essa daqui não vai. Ela vai conseguir ter uma visão um pouco, cara, isso aqui tende a dar certo. Aí a questão é a próxima pergunta, que é, ok, eu acredito nessa ideia, eu acredito de verdade. A próxima pergunta não pode ser o que eu faço para implementar essa ideia. Não. Né? A próxima pergunta tem que ser o que eu faço para confirmar que Se esse problema o existe. meu crédito que eu estou dando para essa ideia é realmente real. Né? Então, o que eu preciso fazer para validar se aquela ideia realmente para em pé da forma que eu estou achando que vai dar. E daí entra o ego também, né? Porque eu posso ter o ego e dizer, não, eu sei de tudo, vai dar certo, vamos fazer. Então, a próxima pergunta, identifiquei a ideia, a próxima pergunta vai dizer, basicamente, se tu vai seguir pelo caminho certo, entre aspas, no processo de validação, ou se tu vai seguir por uma linha que talvez vai te fazer perder tempo e dinheiro. Se tu se perguntar como que eu faço para implementar, ferrou, porque tu vai sair desenvolvendo. É bem Mas fácil. assim, cara, Vai implementar. dos erros assim que eu mais identifico assim nas mentorias que eu já fiz é que a galera já tem a ideia pensando na solução e não pensando que se aquele problema que ela teve a ideia se repete em outros lugares. A primeira validação, cara, que eu sempre falo é, cara, vê se esse problema se repete com várias pessoas e se as pessoas estão dispostas a gastar uma grana para resolver isso. Acho que é o primeiro ponto, cara, que tem que ler o resolver. Running Lean, que eu falava. Porque validação é engraçado como, tipo, as pessoas não tratam validação como algo a ser estudado, né? Tipo, é estudo. Na real, tem técnica para validar. Não é um... é só sair perguntando. Que a coisa mais clássica que todo mundo faz é assim, ó. Se tivesse um produto que resolvesse isso aqui, tu pagaria? Eu falo, pagaria. Pô, então, validei, pô. Validei, Com quem tá tu validado. com quem tu validou? Com os meus amigos e com a minha família. Falei com 30 pessoas, 20 falaram que pagaria. Se falou que pagaria, então pagaria. Ô, querido, senta aqui com o pai, deixa eu te contar. A pessoa falou, tipo, eu tô com Depende do tamanho do mercado também, né? Se a ideia dele é resolver um problema que só tem 100 empresas, né, aí que pagam, sei lá, quantos milhões pra resolver, ok, beleza. 30 já é uma base boa pra se trabalhar. Mas até tipo... Mas normalmente não é assim. Não é. E falar que pagaria... É uma coisa. Falar que vai pagar e pagar são duas coisas completamente diferentes. Né? Tipo, pagaria? Não, pagaria. Aí na vida real, cara, eu tenho uma coisa muito mais importante pra fazer do que olhar pra esse negócio aqui, depois eu vejo, e depois eu vejo e nunca mais vejo. Cara, velho, eu passei por uma experiência dessa na PIG. Eu fui em mais ou menos 40 escolas. Era pra ser uma plataforma de educação financeira pra criança, focada em criança. E meu objetivo era B2B escolas, né? Cara, eu fui em mais ou menos umas 40, 50 escolas. E eu fazia o pitch lá, não tinha nada, cara. Só tinha uma ideia, eu sabia que o problema existia, que eu já tinha validado o problema. Tá, beleza. Nossa, gostei. Não, a gente contrata sim, pode fazer que a gente contrata. Beleza, então vamos fazer um contrato de intenção de compra e me dá aqui 10% do negócio pra eu já começar a fazer. Não, cara. Aí não dá pra fazer, cara. Exatamente. Amigão, tem uma não vai startup de um sócio meu de uma outra empresa que eu tô ajudando agora. E é bem assim, ele
ele é do outro universo e ele começou a estudar startup, assim, daí ele veio falar comigo e com o Rafael, que é o CTO da Maia. E beleza, vou começar o processo. Aí ele começou saindo falando com todo mundo do universo dele lá. Cara, as pessoas gostaram, disseram que usaria, que pagariam. Beleza. Disseram. Agora vamos testar. Aí ele foi falar com... Ele chegou a criar um aplicativo lá. Ele foi falar com as pessoas para tentar de fato as pessoas... Cara, ninguém instalava. Aí aí foi validando, foi entendendo, tá ligado? E, no fim das contas, o problema tava muito no mais nice to have do que must have mesmo, cara. Mas se ele tivesse parado ali a validação, ele ia achar que, meu Deus, tá tudo certo, as pessoas falaram que pagaria, vou começar a desenvolver o aplicativo, ele poderia ter ido por um caminho bem errado, né? Aí começar a desenvolver, gastar um monte de dinheiro e no fim das contas não virar em nada, né? Quanto tempo ele demorou para desenvolver esse aplicativo que ele chegou nessas conclusões de que era mais um nice to have do que um... Ele desenvolveu mais pela diversão dele estar querendo... Porque ele não é desenvolvedor, né? Ele nem botou a mão em código. Mas acho que ele... Cara, todo o processo dele, acho que entre aplicativo e validações, levou um mês, eu acho. Foi rápido? Foi rápido, Ele fez um aplicativo eu não sei que ferramenta que ele usou, mas alguma ferramenta sem código, Low assim. code. Deve ser o fábrica de aplicativos lá. Aqui no Brasil tem o FabApp, aí tem outras plataformas, né? O Bubble, algo nessa linha, assim, ele usou. E ele começou a estudar programação, ele tá querendo se envolver mais nesse universo, né? Aí a gente até falou, cara, não precisa de aplicativo. Não, mas ele queria fazer o aplicativo também pelo aprendizado de criar um aplicativo. Beleza. Mas todo o processo ele foi bem rápido, assim, né? Beleza. Ele estava consultando a gente, né? Que tem experiência em startup. Mas às vezes uma pessoa que não tem a noção desse universo ia passar, sei lá, 7 meses, 8 meses, ou ia ter pegado e ia ter entendido aqueles usaria como um sinal verde do mercado e sair desenvolvendo um aplicativo mesmo, gastar dinheiro, botar dinheiro lá, e daí na hora que ele tentar convencer as pessoas a usar, ninguém usar. Isso é legal, né? Porque na orientação que vocês deram para ele, vocês não tentaram chegar à conclusão de não, isso é bom ou isso é ruim. Vocês deram um caminho para ele conseguir ele mesmo ter as respostas, né? Uhum. Então ele, até pelo que eu entendi, ele nem precisaria, para validar, ele nem precisaria ter construído o aplicativo. Então, ele foi lá, construiu, e em um mês ele conseguiu as respostas e agora ele já liberou o cérebro dele para gastar energia com outra coisa, porque aquilo ali não vai. Até porque uma ideia, ela não é ideia nem boa nem ruim, né? Quem diz isso, quem vai falar se é bom ou se é ruim é o mercado. Quando você bota no mercado, aí ele vai te julgar, cara. E pode ter certeza que ele vai te julgar. E aí ele te julga e, consequentemente, você molda, né? Que é pivotar ali. Ou não, ou você abandona. Sim. É sempre o mercado que vai te dar essa resposta. Quando tu bota no mercado, tu entende que o valor da ideia é isso aqui, e o valor da execução é isso aqui. Cara, surgiram... Cara, toda empresa bem sucedida, surgiram várias outras empresas mal sucedidas que fazem exatamente a mesma coisa. A execução, e nem sempre elas foram as primeiras que chegaram, né, as bem sucedidas. Então, cara, a execução pesa muito mais, né? E dá de conectar isso com a questão que tu comentou de não... Tem tudo a ver com MVP, na real. Quer botar a blusa aqui em cima? Não, tá de boa aqui. Que é não esperar estar preparado para se movimentar, né? Então, Sim. Tem tudo a ver com isso, porque, não vou construir uma coisa muito grande. Mas falando de MVP, do processo de validação em si, essa dinâmica de não esperar estar preparado, tu sempre se pergunta, qual é o mínimo necessário que eu preciso fazer para obter as respostas que eu preciso ter para eu dar o próximo passo. Né? Então, e eu acho que isso vale tanto para startup quanto para empresa estabelecida. Como que tu vê hoje que as empresas podem praticar isso, né? De não esperar estar preparado e não esperar estar totalmente pronto para aí sim ir para o mercado e receber os feedbacks, assim? Cara, ótima pergunta. Eu vejo em algumas empresas assim acho que uma tentativa de
ter uma imagem. Tipo assim, cara, eu preciso passar que tudo que eu estou fazendo foi já pensado por 17 engenheiros em 4 países e foi validado por todo mundo e agora que você está tendo acesso a isso no mercado é porque já foi super... Tipo, e cara, eu acho que quando tu tira um pouco de querer essa imagem e vai um pouco... Obrigado. E vai pra campo falar com o teu cliente, ouvir, sabe? Tipo, tu não se queima, né? Acho que tem empresa que ela pensa que ela tá se queimando de pedir feedback, de ouvir. Pelo contrário, o teu cliente tem um monte de ideia de coisa que tu poderia melhorar, de coisa que tu poderia fazer diferente. Tu não precisa só tu vir e entregar. As empresas que mais inovam são as que mais calçam a sandalinha da humildade e estão pedindo feedback constantemente. Não é as que adivinham, tá ligado? Tipo, mas o Steve Jobs adivinhou. Cara, primeiro, tu não é o Steve Jobs. Põe isso na sua cabeça, você não é o Steve Jobs. E, tipo, não dá pra usar um cara que foi, né, em 1 bilhão como referência. Tipo, né, ser como ele não... E quem garante que ele não pediu feedback? E né? quem garante, né? Na verdade, quando tu vai avaliar um pouco mais a fundo, tu vê que a própria forma de pensar dele era sempre muito focada no cliente, no usuário final. Então, era sempre. Sempre é muito mais experiência do que requisitos técnicos. Quanto giga tem, é muito mais construir isso do que qualquer outra coisa. E isso, naturalmente, tu tá focando num problema real. E essa questão de... Mas ele tinha uma capacidade de... O que ele estava pensando estava super conectado com a realidade que, cara, pouquíssimos de nós têm. Ele conseguia... exatamente, vai saber a história real, né? Mas até onde eu li, tipo, várias coisas era uma ideia da cabeça dele e que se transformava num produto. E caralho, que coisa foda que esse cara concluiu sozinho, né? Mas nós, mortais aqui, não temos essa... Não adianta a gente pensar, nós somos o Steve Jobs e vamos ter uma ideia aqui genial que... Cara, vai pra interação com o cliente, cara. Pergunta e desce do trono ali, né? Calça a sandalinha da umidade, senta, conversa, pergunta, vai vir muita coisa muito legal. Tu vai inovar com dados, né? Tu vai ter dados. E também, né? Entrevista de problema e de toda essa parte de discovery, ela é técnica. Ela não é um talento... esse cara fala bem com as pessoas. É muito mais ciência do que arte, né? É muito mais ciência do que arte. Tipo, cara, estuda sobre isso. Como se faz isso bem feito. Porque assim, o ser humano é cheio de viés, o ser humano é cheio de... a gente tende... Quando a gente tá acreditando numa coisa, a gente tende a querer que aquela coisa se confirme, né? Então, tipo, vai pra técnica, vai pra ciência pra tentar tirar esses vieses da tua frente e em vez de tentar, tipo, esse cara é bom falando. Não, tu não precisa de um cara bom falando, tu precisa de um cara que estudou como validar, né? E não um cara que se comunica bem, não é isso, não é sobre isso, né? Até porque tu não quer... A última coisa que tu quer é influenciar a pessoa que tá respondendo a pergunta, ou que tu deveria querer, né? Eu acho uma coisa que tu deveria querer, exatamente. Muitos querem, mas não deveriam querer, exatamente. Pelo contrário, tu tem que tirar o máximo de viés possível, e não é fácil, né? Não é... É uma coisa bem complexa, mas tirar o máximo possível de viés, como tu faz a pessoa, como tu extrair da pessoa, porque ainda tem uma outra complexidade que é o que a pessoa quer e o que a pessoa pensa que quer. Porque a gente não se conhece tão bem quanto a gente pensa, né? Vamos voltar de novo, façam terapia, voltando lá. A gente não se conhece tão bem quanto a gente pensa que se conhece. Então, às vezes a gente acha que quer tal coisa, mas na real a gente não quer tal coisa. Então, tem que tomar esse cuidado também, né? Tipo, não... Beleza, eu vou perguntar, a pessoa vai responder X. Mas, além de perguntar, eu preciso medir o que ela faria mesmo, né? Como medir ações, né? Então, sei lá, eu tô querendo validar se ela
prefere X ou Y, talvez fazer um teste AB. Sei lá, eu faço um anúncio, boto A e boto B ali e vejo qual converte mais. É ação, ela está convertendo no negócio, eu estou vendo a ação prática. Talvez se eu fosse entrevistar, ela fosse dizer que ela ia preferir A e na prática ela faz B, sabe? Então... Aí vem a importância de estudar métodos de validação, né? Essa ciência, digamos assim. Porque a própria forma como tu conduz uma entrevista, e daí, né, existe aí o teste AB, landing page, existe vários tipos de MVP, mas a própria validação de entrevista, tu pode fazer entrevistas quantitativas e pode fazer qualitativas, e as qualitativas são as que mais vão te dar dependendo o da feedback. pergunta ainda, né? Isso. As qualitativas é a que mais tem o potencial de te dar a melhor visão, o melhor cenário, digamos assim. Ou o cenário mais real, né? Só que isso vai depender de quem está entrevistando, de quem está perguntando. Porque a gente corre o risco, por exemplo, de um entrevistado cair no modo de solução, e não é isso que tu quer, principalmente se tu está validando o problema. Se o entrevistado cair no modo de solução, ferrou. Porque daí ele já vai começar a fazer um brainstorming contigo de uma solução de um problema que tu não conseguiu validar com ele e ele acha que tem, talvez. Então, manter a linha de curiosidade e de entrevista no problema real, né, e em como que a pessoa resolve aquilo hoje, mais nos fatos do que na própria opinião do entrevistado, assim, né? Então, eu acho que tu não vai fazer entrevista necessariamente para ver a opinião dele. Tu vai fazer a entrevista para entender a realidade dele. É diferente, né? E como é difícil, cara, porque, sei lá, imagina, tá fazendo uma pergunta, isso aqui, XYZ, é uma dor grande pra ti? Aí tu tá conversando com diversas pessoas, uma vai responder, cara, é uma dor gigantesca. Outra vai responder, Outra vai responder, Aí tu vai botar os três como sim? Os três os três responderam Os três é a mesma coisa? Não é. Tipo, o cara respondeu, tipo, tu vai ter que explorar isso. Eu vi que tu falou, tipo assim, não é tão... Olha só, tipo, tu tem que sacar que a resposta... E, tipo, numa entrevista quant, como tu falou, os três são no mesmo nível. Ou não é. Ou não é. Sim. E não é... E a realidade mas não é isso. Mas existem técnicas para você, numa quantitativa, saber se aquele problema ali que você está querendo explorar... ou não é, de fato. Mais uma vez a técnica, né? A ciência não estuda para isso, tem que estudar. Legal. Eu acho que em todo esse processo, né, uma das coisas que tu trouxe que para mim faz bastante sentido a gente precisa... Muitas vezes a gente quer incluir coisas, né? Eu quero colocar coisas em cima da minha ideia. E, na verdade, a gente precisa tirar coisas. A gente precisa tirar as certezas que a gente tem. A gente precisa tirar a complexidade. A gente precisa tirar o desenvolvimento. A gente precisa, quanto mais coisas a gente tirar, mais clareza a gente vai conseguir ter e mais próximo da realidade a gente vai estar, né? E um outro ponto que tu abordou, que a empresa às vezes tenta construir algo muito robusto para conseguir criar uma autoridade para depois ir para o mercado e dizer, isso daqui tu tem que querer isso, porque eu tenho autoridade para dizer que tu tem que querer isso, porque eu tenho 50 engenheiros, dos melhores engenheiros do mundo aqui, e eles falaram que isso é bom. Então, quando a gente conseguir sair dessa linha da tentativa de construir autoridade para a linha de conseguir construir adaptabilidade, a gente começa a ficar mais próximo do sucesso. Não é garantia de sucesso, porque não existe, mas a gente começa a ficar mais próximo do sucesso, porque o tempo que eu perco construindo autoridade, se eu perder, ou se eu investir esse tempo construindo a minha capacidade de adaptação, no mesmo período de 6 meses, vamos supor assim, eu posso chegar no período de 6 meses e não ter nada desenvolvido. Mas eu estou muito mais próximo do sucesso do que se eu estivesse tentando construir autoridade. Então, acho que essa máquina, até conectando com a visão de um laboratório de inovação, ou essa cultura de inovação que a gente tenta criar dentro das empresas, que as empresas tradicionais cada vez estão buscando mais construir também, eu acho que a busca principal precisa ser isso, né? Precisa juntar pessoas, acreditar nelas e conseguir construir algo que te deixe mais adaptado ao mercado e não que te dê mais autoridade. Porque a autoridade, ela vai vir se tu se tornou adaptável, o teu resultado vai trazer autoridade. Sim. E não a autoridade, ela não vem de forma interna. A autoridade, ela vem de forma externa. A autoridade vem quando eu digo que, a gente contratou o Total Voice porque resolveu um problema real para mim e fazia sentido naquele momento.
Isso é autoridade, porque Sim. é o teu cliente dizendo que aquilo que tu construiu resolveu um problema real dele. E tá num preço acessível. Então, a construção daquilo faz sentido pro mercado, né? Sim, exatamente. Nenhum cliente vê com maus olhos a empresa que está querendo ouvir ele. É tipo assim, que essa empresa não tá adivinhando o que eu quero, porra, que... Ninguém pensa isso. E é muito legal porque o cliente, muitas vezes, na maioria das vezes, ele gosta de fazer parte, né? Total. Ele gosta muito. de fazer parte. A gente tem essa cultura aqui de... Embora a gente seja uma empresa que hoje é uma empresa de serviço, a gente não tem um produto digital, né? A gente tem aí planos para o futuro, mas por enquanto ainda não. Mas a gente é uma empresa de serviço que eu sento com o cliente e eu já fiz essa pergunta várias vezes para vários clientes. Cara, ó, a gente tem a ideia de alguns serviços aqui para expandir a nossa gama de serviços mesmo para o mercado, mas eu quero construir isso junto. Tu me ajuda a construir isso? Cara, se deixar, a gente fica a tarde inteira falando, Claro. porque o cliente traz daí os problemas reais dele. Cara, isso daqui não funciona para mim, eu não contrato assim por causa disso. E é um processo tão prazeroso, eu sou apaixonado por fazer isso, sou meio suspeito muito de falar. legal, é muito legal. E tu aprende tanto. Tu aprende demais, exatamente. E, cara, tu cria um negócio que tá totalmente adaptado pro amador. E não é que tu vai fazer tudo que você tá falando. Claro, tu não pode sair fazendo tudo que todo mundo quer. Tu tem uma quantidade limitada, né? Mas, cara, tu entendeu que para todos os teus clientes, aquele ponto específico lá precisa melhorar assim, assim, assado. E, cara, tu conversou com eles, tu ouviu eles. Quando tu faz aquilo, o que ele não vai esquecer. Puta, cara, pô, aquele negócio lá que eu falei, que massa, hein? Puta, agora sim. Tipo, tu causou um baita do impacto no trabalho de cliente, o cliente se sentiu ouvido, ele teve um problema real resolvido, e não uma coisa que tu achou que ia ser legal, e tipo, a relação de vocês ficou mais forte. É, tipo, esse cara agora sente que dar feedback pra ti vale a pena. Então, tipo, ele vai constantemente te falar alguma coisa, porque tu se importa com o feedback dele e tanto se importa que executou, né? E a gente hoje está com uma iniciativa que daí não é com a base de cliente também, mas que a gente está conseguindo bastante feedback, é que os próprios leads, o nosso serviço especificamente é um serviço de alta complexidade, né? Então a gente não tem uma quantidade de leads em grande escala, né? Mas as próprias reuniões que a gente tem, o próprio comercial, o Ítalo, que é o nosso Head de Growth, participa lá. Ele tá lá para tentar vender? Não. Quem tá para tentar vender são as outras pessoas. Mas ele tá lá escutando o que o cliente, o que o lead, ou seja, que não é um cliente nosso, o que ele tá falando. Por quê? Porque nesse momento ali, nesse contexto, é onde ele realmente vai botar os problemas dele. Por quê? Porque ele tá avaliando uma possível compra e ele vai ponderar se aquela possível compra faz sentido ou não. E daí, nesse momento, a gente coloca o Ítalo lá, ou alguém do time dele, para conseguir captar isso e daí trazer para dentro de casa, juntar com a quantidade, com as outras informações que a gente já tem, e assim conseguir dar um próximo passo na construção do serviço. É sensacional. Eu acho que isso é uma das coisas que empresas mais consolidadas assim, podem aprender muito com startup, é isso, cara. É estar com o ouvido aberto no mercado constantemente. E o ouvido aberto no mercado não é eu tô lendo notícias sobre isso, também, né? Mas eu tô falando com clientes, potenciais clientes constantemente. Eu tô ouvindo o que esses caras têm a dizer o tempo inteiro, né? Tipo, e tem empresa que não faz isso, que ela ignora o que o cliente dá de feedback, ou então que o feedback nem vai para frente, tu reclama com alguém, a pessoa fala, tá bom, e não tem um processo, o que eu faço com isso, né? Não faz nada. Ela guarda para ela e isso é uma coisa que muita startup faz muito bem feito, né? Tipo, tá constantemente com o ouvido aberto, sempre assim, tipo, pegando tudo que todo mundo tá falando, assim. Aí tem muito a ver com fazer as coisas pelos motivos certos também, né? Porque a própria questão de ferramentas, existem muitas ferramentas, mas tu precisa fazer aquilo pelo motivo certo, porque se tu fazer pelo motivo certo, a tendência é tu dar continuidade naquilo. Então, eu vou fazer 100 entrevistas qualitativas porque eu preciso fazer 100 entrevistas qualitativas. Não, tu tem que fazer o porquê que tu queres fazer aquelas entrevistas qualitativas. Tem muito a ver com a questão de ouvir o cliente. Eu vou criar um NPS, eu vou vou utilizar alguma outra ferramenta de ouvir o cliente, porque todas as empresas que eu vejo têm NPS. Mas o importante do NPS não é tu fazer
O importante é o que tu vai fazer com aquilo que chegou para ti. Então, se tu não faz pelos motivos reais, né? De forma genuína, eu acho, né? A gente falou bastante de questões de fazer de forma genuína. Acho que isso também se aplica a ferramentas, né? Pô, eu vou usar o NPS porque eu realmente quero ouvir o cliente. E o que vier de lá, eu realmente vou dar um encaminhamento, porque senão acaba não fazendo sentido. Sim, parece um processo tão... Pra gente que tá mais acostumado, um processo tão simples, né? Mas para quem não faz, é um passo gigantesco, né? Tipo, ter que começar a fazer esse tipo de coisa, né? E é exatamente isso que tu falou. O que eu quero fazer com isso? Porque, botar NPS. A NPS volta uma nota alta. Então beleza, então tá bom. Então, voltou uma nota baixa. Mas tá acima do concorrente. Então, tipo... E daí começa a arrumar desculpa. Tu comparei com o benchmark de mercado e a gente tá acima. Ou, não, mas... por tal motivo, eu acho que tal motivo porque a gente deu um problema naquele dia lá. É isso. Por que fez NPS? Então, tipo... Muito bom. Vamos pra última? Estamos fechando? Fechando. Porra, eu tinha várias outras perguntas. Eu sei, por isso que eu tava... Também tinha várias aqui que eu anotei, mas não vai dar pra fazer. Eu acho que até... É porque tu também tem um compromisso agora, né? Tem as 10. Cara, eu tenho as 10. Cara, a gente sempre faz uma pergunta para fechar o nosso podcast aqui, o nosso episódio. E que no final a gente vai juntar essas perguntas e vai escrever um livro, né? Porque com certeza. E a pergunta é a seguinte. Se tu tivesse o poder, né, mágico de estralar o dedo, tá? Tu é o Thanos. Eu não sei, não vejo tanta coisa de super-herói. Tu estrala o dedo e tu consegue mudar uma única coisa em todas as empresas do mundo. Todas. Uma só vez. Assim, estralou o dedo e mudou. Estralou o dedo, o que mudou. O que seria? Mudaria e o porquê? Cara, eu acho que eu mudaria essa questão de se importar. De se importar com pessoas. Seja interno, seja externo. Porque muito problema que a gente vê de todos os aspectos, eu acho que vem daí. Tipo, mas trabalhar naquela empresa é ruim. Sim, porque na real a pessoa que... O líder da empresa tá cagando, não se importa. Mas o atendimento é uma merda. Porque a pessoa não se importa. Tipo, eu acho que se eu pudesse mudaria isso. O quanto os líderes das empresas se importam de fato com as pessoas e com o impacto do que eles estão fazendo na vida das pessoas. Muito bom, muito bom. Filosófico, né? Filosófico. Mas é bom, já se eu não me engano, a terceira ou quarta vez que aparece mesmo no ponto também. Porra, eu queria fazer uma coisa diferente, cara. Genuinamente com as pessoas, cara. Não, mas é isso, cara. E que bom, né, que aparece isso, né? Porque sim, realmente tem a ver. Porque faz sentido. Faz sentido, todos estamos sentindo, né? Esse é um aspecto que a gente precisa cada vez mais levar para mais pessoas, né? Exatamente. Cara, obrigado, né, por disponibilizar o teu tempo aí. Sei que a tua agenda é extremamente concorrida, então pra gente realmente é um privilégio conseguir passar aí 1h30 trocando ideia, conversando, se divertindo, porque, a gente se diverte pra caramba aqui. Se tu quiser, deixa os teus contatos aí, as tuas redes sociais, o pessoal, onde o pessoal te acha, enfim. Beleza, o meu LinkedIn /Celarim, minhas redes sociais é tudo /Celarim, exceto o Instagram, que é /João Celarim, porque meu primo quis roubar o /Celarim de mim. Compra dele. É meu sobrenome é raro, é /Celarim, então o meu LinkedIn é Celarim, o meu Instagram é João Celarim, não posto nada de útil em nenhuma das duas, tá? Se quiser me seguir, me siga, não vai ter nada, não saio postando coisas informativas. Se for me adicionar no LinkedIn, deixa uma mensagenzinha, diz que viu no podcast aqui. Boa. Show de bola. Agradeço demais a tua presença, João. Foi um baita aprendizado aqui. Esse assunto é um assunto excelente, né? Pra gente trocar ideia e levar pra galera aí. E está convidado para vir mais vezes, porque tem bastante pergunta aqui que a gente quer fazer ainda. Tamo junto. Podemos marcar o próximo, tamo junto. Legal. Então, o próximo a gente pode falar mais daqui pra frente, né? Porque tá com vários empreendimentos aí. Precisa da história. Eu gosto de me incomodar, é isso que eu tô empreendendo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Se esse conteúdo gerou valor para vocês, compartilhem, enviem para os amigos, para os conhecidos, para aquele gerente de TI, gerente de tecnologia, que está numa empresa tradicional aí que quer construir esse ambiente que a gente tanto falou aqui. Se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestões, né, vamos praticar o que a gente fala
Se tiverem feedbacks pra gente melhorar o que a gente tá fazendo aqui, pode deixar nos comentários, pode acionar a gente nas nossas redes. Muito obrigado, de verdade, e até a próxima. Valeu. Falou.